Opa, salve, salve, beleza? Eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos a este canal que fala somente de dupla Grenal. Então, se você quer opinião, informação, interagir comigo, te inscreve no canal, muito like no vídeo e também ative aí o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado de novo conteúdo aqui no canal, certo? Eu quero falar da entrevista coletiva que concedeu o goleiro do Inter, Marcelo Lomba, nestas horas que antecedem o jogo contra o Tolima, no estádio Beira-Rio, valendo classificação à fase de grupos da Libertadores da América. Grupo que tem o Grêmio, Universidade Católica do Chile e também o América de Cali. O goleiro Marcelo Lomba começou falando da necessidade de uma atenção maior, inclusive do sistema defensivo do Internacional, no comparativo com o jogo que ocorreu em Ibagué. Primeiro, a gente sabe que o perigo do regulamento acaba trazendo esse componente de tensão e, por consequência, aumentando a atenção, porque um empate com gol ou com gols acaba dando a vaga para o Tolima. E outro ponto, a própria característica do adversário, que tem números melhores atuando como visitante do que propriamente como mandante. E por que disso? Se a gente analisar o primeiro jogo, o Tolima se comportou como um time que jogasse fora dos seus domínios, Como é uma equipe muito forte fisicamente no aspecto defensivo e que tem jogadores mais leves, jogadores de velocidade na frente, é um time que marca mais e sai no contra-ataque, principalmente com o Estupinhan e o Campas, que são os jogadores de muita velocidade no time do Tolima, como se viu no primeiro jogo. É um adversário que arrisca mais de média distância e por isso essa atenção, porque como o Inter é um time que hoje trabalha mais a bola, ele avança mais as suas linhas, ele movimenta o seu jogo muito mais no campo de defesa, no campo do adversário, ele proporciona o espaço para o contragolpe. Então este equilíbrio é o que salienta o Marcelo Lomba na atenção que os jogadores que compõem a defesa do Internacional terão na partida de amanhã. Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar é que o Edenilson até falou sobre isso ao longo da semana, que os jogadores do Inter estão trabalhando de uma forma diferente e é evidente que haja uma certa dificuldade nesse começo de temporada, mas também falando ao torcedor que está criticando muito o Inter, que a verdade é que o time perdeu uma partida só, claro que era o jogo que não queria, que foi o Grenal, que acabou eliminando o Inter do Campeonato Gaúcho, mas deu ao time colorado a possibilidade de trabalhar aí nesses dias ajustando algumas questões. E até disse o Edenilson que não dá para se basear, embora alguns jogadores que formaram o time do Inter no ano passado, não dá para se basear em 2019 para falar algo em relação a 2020, a não ser esta nova maneira com que o Inter joga e que a gente observa, Basta acompanhar os jogos do Inter, que é um time hoje que reage mais, um time que prioriza a posse de bola, um time cujos meias chegam mais na área. Ao contrário daquele Inter que apenas marcava e jogava especulando. E até falou que algumas dificuldades, o Edenilson disse, elas são normais por um começo de temporada. Mas o Marcelo Lomba hoje trouxe algo a mais ainda, que os jogadores, na verdade, já assimilaram a forma de pensar o jogo do Eduardo Cudê e que agora o Inter está naquele estágio de aperfeiçoamento. Bom, isso leva a crer algumas situações, Primeiro que o Eduardo Cudê fez um treinamento aí nos últimos dias, até abriu a possibilidade da imprensa acompanhar e se viu realmente algumas ideias de titulares e de reservas, como por exemplo o Johnny sendo o reserva imediato do Musto, o Nonato sendo reserva imediato do Rodrigo Lindoso. E se o Inter de fato está
né? E não tenho porquê de eu duvidar do Marcelo Lomba, estou apenas comprovando aquilo que o Marcelo Lomba está dizendo, até pelo que se observou do treinamento ou da parte do treinamento que foi aberta para a imprensa. Como o Inter está no estágio do aperfeiçoamento, eu concluo que dificilmente o Eduardo Cudê vai mudar o time. Ele vai optar pela repetição, pela insistência para que com esse time ele ajuste os detalhes que faltam à equipe, como por exemplo o que aconteceu no jogo lá contra o Tolima. O Inter teve muita posse de bola, mas essa posse de bola não deu ao time colorado grandes oportunidades no jogo, até também pela marcação forte do time colombiano, pelo que eu falei, são jogadores muito altos, né, muito fortes fisicamente do meio para trás, embora sejam jogadores lentos, né, e o Inter acabou mesmo assim encontrando dificuldades para jogar. Então, já que o período é para aperfeiçoar, você não vai aperfeiçoar com um time diferente, né? Porque com outros jogadores tem que passar ainda por assimilar o estilo de jogo com jogadores novos entrando no time. No momento, por exemplo, que se discute muito a questão dos dois volantes, né? Os dois jogadores ali de início de meio de campo, como o Musto e o Rodrigo Lindoso, mas realmente vai com os dois jogadores o técnico do Internacional, assim como aquilo que ele definiu em relação à mudança na zaga se manterá. O Bruno Fux no lugar do Rodrigo Moledo. Então, o Internacional vai agora com um trabalho de sequência de ajuste de time que se espera que nos próximos jogos a coisa engrene definitivamente, porque o Lomba entende também que o Inter ainda está naquele período de ajustes, né? E não é algo, de repente, rápido de acontecer, até porque o Inter começou a se desprender de um estilo de jogo totalmente diferente e que não contribuía tanto assim para uma melhor movimentação dos jogadores, já que o cuidado defensivo era muito maior do que propriamente jogar futebol, até mesmo pela diferença de qualidade do grupo do Internacional comparando com outros grupos na temporada de 2019. O Eduardo Cudê ganhou na entrevista coletiva mais uma alternativa. Não sei se passa na cabeça do técnico de repente pensar desta forma, mas o Bruno Fux acabou falando sobre a forma que ele joga no Inter, o que levou à titularidade no lugar do Rodrigo Moledo e até se colocou à disposição do técnico colorado numa necessidade de jogar inclusive na função, na posição do Musto, que não teria nenhum tipo de problema pela característica dele também, se fosse o caso do treinador necessitar de alguém jogando por ali, ele se colocou à disposição para atuar também com o Rodrigo Moledo voltando ao time e ele no meio, mas acredito que essa não seja uma ideia do técnico Eduardo Cudê. Outro ponto importante, né, do Internacional, a classificação, claro, garante um valor aí aproximado de 3 milhões de dólares na fase de grupos da Libertadores da América e seria importante para o mês de março do Internacional, que daria ao time uma possibilidade maior de recuperação na sequência dos jogos. Por quê? Porque o Inter entrando na fase de grupos tem Grenal, ou seja, já seriam 2 jogos em Porto Alegre. Os jogos do Campeonato Gaúcho também o Inter jogaria em Porto Alegre até o dia 25 de março. Aí sim, o Inter viajaria para Bento Gonçalves, porque no dia 25 tem o jogo contra o Esportivo pelo Campeonato Gaúcho. Então, dentro de um trabalho, como disse o Marcelo Lomba, de um estágio de aperfeiçoar a equipe, acaba sendo fundamental para o Internacional não ter o desgaste de deslocamento e poder justamente trabalhar melhor na recuperação e também nos ajustes do time. Marcelo Lomba foi perguntado sobre Guerreiro, claro que a confiança dos jogadores justamente é de que ele volte a marcar. O Guerreiro vem tendo algumas dificuldades nesse início de temporada, mas muito também pela questão física. Até o Lomba chegou a salientar
que não é justo, de repente, avaliar apenas o Guerreiro pelo fato de fazer ou não gols. Ele tem um papel importante no time e teve no jogo contra o Tolima. Embora eu entenda que ele não tenha feito um bom jogo, mas algo que o Lomba destacou é a mais pura verdade. Ele é um jogador de retenção de bola. Segurando a bola lá na frente, ele permite a aproximação dos meias e a chegada dos laterais para o jogo ofensivo. Cria uma alternativa de jogo, embora a função dele principal seja justamente marcar gols. E o Marcelo Lomba demonstrou toda a confiança que os jogadores do grupo do Inter têm em relação ao Guerreiro. Eu acredito que o Guerreiro está ainda no estágio físico bem inferior, ainda deve ter dificuldades em algumas partidas, mas a confiança dos jogadores do Internacional, de fato, é que ele volte a marcar com a camisa colorada. Beleza, gente? É isso aí. Bom, 3 recados importantes. 3 não, 4. Te inscreve no canal, porque este é um espaço que fala de dupla Grenal. Muito joinha, né? Joinha no vídeo, dedinho ali no sininho, mete muito like na parada aí, porque fortalece o nosso canal aqui com o YouTube e é bacana. E o último recado, deixa os comentários aqui embaixo, daqui a pouco a gente troca uma ideia, a gente interage por aqui, tá certo? Fui!